Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao canal Matemática Online, ok? Obrigado por clicarem aqui no vídeo. Então, a aula de hoje nós vamos trabalhar aqui sobre radicais, está bem? Vamos aqui ver aqui os conceitos introdutórios, vamos ver aqui algumas propriedades, operações e depois nas aulas seguintes já vamos fazer aqui mais alguns exercícios, está bem? Então, fiquem aí desse lado e vamos trabalhar com radicais. Ok, vamos começar aqui a nossa aula por dizer o que é o radical, não é? Ok, é desta forma que nós representamos o radical, em que este valor n que aqui está, nós vamos dizer que é o índice do radical. Okay? E este a, vamos dizer que é o radicando. Okay? Índice do radical e o radicando. Okay? Vamos ver aqui como é que fazemos a leitura. Se eu tiver esta expressão, quando não aparece nenhum número aqui no índice do radical, eu já sei que é um número 2 que ali está. Ok? Então, esta é uma nota importante. E como é que nós lemos isto que aqui está? Eu posso ler como sendo 3 é a raiz quadrada de 9. Okay? A raiz quadrada, 2, não é? Raiz quadrada de 9 é 3, mas também posso dizer que 3 é a raiz de índice 2 de 9. Okay? Raiz de índice 2 de 9. Indicamos o índice e o radicando. Ok, outra expressão. Então, se eu tiver esta situação, malta, como é que nós vamos ler isto? Vou dizer que é 2 é a raiz quarta de 16, 4, então nós vamos dizer que é a raiz quarta, ou então podemos dizer que 2 é a raiz de índice 4 de 16. Então temos estas duas formas de fazer aqui a leitura de uma raiz. Okay. Importa aqui referir duas situações. Nós conseguimos determinar, ou existe raízes, temos de ter aqui duas situações. Quando o índice é um número par, por acaso são estes dois exemplos que aqui estão, em que o nosso radicando tem de ser um número não negativo, que é o que diz aqui este pontinho. Dado um número real não negativo A, um número natural n par, existe um único número real não negativo b, tal que o b elevado a n é igual a A, e podemos representar desta forma. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que nós podemos ter a raiz quadrada de 3, isto é possível, podemos ter a raiz sexta de 21, também é possível, mas não podemos ter a raiz quarta de menos 2. Não existem raízes de índices pares em que o radicando é um número negativo. Mas pode existir com o zero, né? Então este aqui não existe, mas posso fazer a raiz quadrada de zero. Esta existe, não é? A raiz quadrada de zero é zero, não há qualquer problema. Ok, então quando o índice é par, o nosso radicando não pode ser negativo, pode ser zero ou positivo. Boa. Segundo ponto, se for ímpar. Se nós tivermos a raiz em que o índice é um número ímpar, se for 3, raiz cúbica de 8, por exemplo, que dá 2, é possível fazer. Então eu consigo fazer a raiz cúbica em que o radicando é positivo, mas também posso fazer a raiz cúbica quando o radicando é negativo, e neste caso dará menos 2, também dá para fazer. Ou seja, quando o índice é ímpar, nós podemos ter um radicando qualquer que seja, positivo, negativo, pode ser zero, não há qualquer problema. Então estão aqui estes dois pontinhos que é muito importante para depois podermos resolver aqui alguns exercícios, ok? Estão a acompanhar? Ok. Vamos agora ver algumas propriedades e operações com os radicais, ok? Vamos a isto. Propriedades dos radicais. Então, se nós tivermos raiz de índice n de a elevado a p, é a mesma coisa que escrever raiz de índice nk a elevado a pk. Bom, o que é que isto significa? O que é que nós temos aqui? Então, vamos por aqui uns exemplos. Se nós escrevermos raiz quadrada de 5, então isto é a mesma coisa que, eu sei que aqui tem o número 2, raiz quadrada. Podemos indicar colocando um 2. E o 5, ele não tem expoente, mas é como se fosse o número 1. Eu posso chegar aqui e multiplicar tanto o índice como o expoente por um mesmo valor. Ok? Então eu posso chegar aqui e multiplicar tudo por 3. Isso permite-me escrever raiz de 2 vezes 3 no índice e 5
1 vezes 3. Ou seja, se nós multiplicarmos o índice da raiz e o expoente do nosso radicando, não há stress, é tudo igual, está bem? Então isto vai ficar raiz sexta de 5 ao cubo, está bem? Então é igual, tem o mesmo resultado. Podem experimentar aí na vossa máquina de calcular, isto vai dar tudo certinho. Então, quando nós dizemos que podemos multiplicar, é a mesma coisa que estar a dizer que também podemos dividir, não é? Porque multiplicar por um terço, por exemplo, é a mesma coisa que dividir por 3. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu tiver raiz sexta de 3 elevado a 4, por exemplo. Então, eu posso chegar aqui e multiplicar o índice, posso multiplicá-lo por 1/2 e fazer o mesmo ao nosso expoente, 1/2. Então, o que é que nós vamos obter? Ora, 6 vezes 1/2 é 6 meios, ou seja, é 3. Está bem? 6 vezes 1/2, já estamos aqui numa fase em que de certeza que já não há dúvidas quanto a isto, não é? É 3. Então eu coloco aqui. E aqui 4 vezes 1/2 é 2. Está bem? Ou seja, basicamente o que é que eu fiz? Eu dividi tanto o índice como o expoente do meu radicando por 2. Dividi tudo por 2. Ou seja, nós podemos multiplicar ou dividir tudo por o mesmo valor e continuamos a ter aqui o mesmo valor dos nossos radicais. Vamos ver aqui outra situação. Se eu tiver a raiz de índice 40 de 5 elevado a 10, posso também simplificar para ter valores um pouquinho mais baixos. Posso dividir tudo por 10. Então aqui passa a ter um 4, um 5 e um 1. Ou seja, só ter um 5. Raiz quarta de 5. Ou raiz de índice 4 de 5. Tá bem? Então temos aqui esta propriedade que é muito importante e convém ter aqui à vontade de trabalhar com tudo isto. Vamos aqui às operações. Bom, nas operações o que é que nós podemos fazer com os radicais? Basicamente as mesmas coisas que fazemos também com potências. Então nós podemos multiplicar dois radicais em que têm o mesmo índice. Okay? Então se tiverem o mesmo índice, nós mantemos o índice do radical e multiplicamos os radicandos. Bom, aqui temos de ter atenção a uma coisa. Estamos a falar de índices superiores a 1. Mas, se o nosso índice, se o n for par, nós temos de ter atenção que, se este n for um número par, então significa que o a e o b têm de pertencer aos números reais positivos, incluindo o zero. Ou seja, porque se o índice for par, eu não posso ter, o meu radicando não pode ser um número negativo, está bem? É um número não negativo, pode ser zero ou positivo, daí temos em atenção isto. Ok, vamos por aqui exemplos. Se nós tivermos a raiz quadrada de 5 a multiplicar pela raiz quadrada de 6, então o que é que nós vamos ter? A raiz quadrada de 5 vezes 6, então podemos escrever raiz quadrada de 30. Ok, simples. E isto, podemos variar aqui também os índices. Se eu tiver a raiz quinta de menos 3, raiz de índice 5 de 2, então eu vou poder escrever raiz índice 5 de menos 3 vezes 2, ou seja, raiz de índice 5 de menos 6. Ok? Tranquilo até aqui, não é? Fácil? Acho que aqui não está a haver assim muitas dúvidas, correto? Ok, vamos então passar aqui para outra operação. O que é que nós podemos fazer também? Podemos fazer a potência de um radical. Ou seja, o expoente, temos aqui uma potência, o P, ele pode estar fora da nossa raiz ou pode estar aqui no expoente do A, que é exatamente a mesma coisa. Vamos pôr aqui um exemplo. Se eu escrever raiz quadrada de 3 tudo elevado a 5, isto é a mesma coisa que se escrevermos raiz quadrada de 3 elevado a 5. Tá bem? Então nós podemos modificar aqui a posição deste 5, do P, não é? do expoente. Ou seja, raiz cúbica de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que escrever a raiz cúbica de 2 elevado a 4. Está bem? Então, também parece ser simples.
Divisão de radicais. Ok, vamos lá embora aqui à divisão de radicais. Ora, a divisão de radicais é um bocadinho como a multiplicação. Nós vamos manter o mesmo índice e vamos, neste caso, dividir os radicandos. Ou seja, se eu tiver a raiz quadrada de 8 sobre a raiz quadrada de 3, é a mesma coisa que escrever a raiz quadrada de 8 terços. Okay? Raiz quinta de 9 sobre a raiz quinta de 3 é a mesma coisa que a raiz quinta de 9 terços. Neste caso até podemos simplificar 9 terços, que dá 3. Então temos a raiz quinta de 3. Outra operação, radical de radical. Então o que é que nós temos aqui? Temos duas raízes seguidas. E o que é que nós fazemos? Multiplicamos os índices, ok? Simples. Então se nós tivermos a raiz quadrada da raiz cúbica de 5, é a mesma coisa que a raiz. Ora, a raiz quadrada é como se fosse um 2, e aqui é o índice 3. Então multiplicamos e vamos ter a raiz sexta de 5. Ok? Simples, não é? Vamos por aqui outro exemplo. Raiz de índice 5, raiz quadrada de 21. Então nós vamos ter a raiz de índice 10 do número 21. Ok? Simples. Então, é este conjunto destas propriedades, destas operações que nós podemos fazer aqui com radicais, que nós depois vamos resolver aqui alguns exercícios, está bem? Então, não percam o próximo aula, vamos resolver aqui, vamos misturar estas operações com propriedades, vamos brincar aqui um bocadinho com radicais, está bem? Fiquem aí desse lado, hein? Não se esqueçam de acompanhar os vídeos, deixarem o vosso like e partilhar, está bem?